temas onde mais me fazem perguntas lá no Twitter, que o meu Twitter é esse aqui, ó, e também aqui no YouTube, os vídeos que dão mais audiência, muitos deles são sobre serviços de streaming de música. Então aquela coisa de, é melhor usar o Spotify ou usar o Deezer, é melhor o Apple Music ou o YouTube Music, e assim por diante. E nesse vídeo eu quero fazer você pensar nesse tema de uma outra forma que é muito relevante, e vou voltar a trazer aqui então uma análise de um produto que eu uso e que eu recomendo. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra, hoje para analisar o fone Cuba Disco, que é da empresa Cuba Áudio, uma empresa brasileira, inclusive o dono dessa empresa, né, que é o Leonardo Drummond, ele tem um canal no YouTube chamado Mind the Headphone, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, mas antes de falar qualquer coisa eu preciso te dizer o seguinte, este vídeo não é patrocinado, então em nenhum momento do vídeo eu vou te falar, olha, se você comprar esse fone usando o meu cupom, você vai ganhar desconto. Não tem isso. Por quê? Quando eu fui comprar esse Cuba Disco, todos os vídeos de análise que eu vi eram vídeos que no final o youtuber lá falava, olha, para você comprar esse fone com desconto, usa meu cupom e tudo mais. Porém, eu confio muito no Leonardo Drummond, pelas informações técnicas que ele traz lá no canal Mind the Headphone, e por conta disso eu acabei comprando o Cuba Disco que tá aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o Cuba Disco 1, mas ele já é com as melhorias, então a concha já é maior aqui, né, a parte da espuma que vai na orelha, ele já é mais resistente, o arco dele não aperta tanto a cabeça, porém é importante lembrar que o Cuba já está na versão 2, mas mesmo na versão 2 do Cuba, que tem algumas diferenças aqui na parte de fora, aqui a parte de dentro do fone, que é onde realmente sai o som, é a mesma coisa. Então, tanto faz se é o Cuba 1 ou o Cuba 2, a experiência sonora é exatamente a mesma. A única coisa que muda é que no Cuba 2 ele tem uma entrada aqui em cima para você poder colocar o fone Bluetooth, futuramente eles vão lançar, então, para não ficar uma gambiarra que o fio ficar passando de qualquer jeito, eles fizeram uma outra entrada em cima. E também o Cuba Disco ele tem aqui um seletor de graves, que vai do 0 ao 3, e ele é um seletor, inclusive analógico, né, não é digital, só que aqui no Cuba 1 ele é um pouco difícil de mexer, porque ele fica numa posição aqui na orelha que você tem que acostumar a escolher aqui o seletor, e aí ele vai do 3 ao 3 e o meio ao 0. Então tanto faz se você empurrar para frente ou para trás aqui esses seletores, você vai aumentar o grave empurrando para frente ou para trás e você vai neutralizar esses graves deixando no meio. Enquanto no Cuba 2 essa solução do botãozinho de grave aqui já foi um pouco melhorada, além do que o material usado no Cuba 2 é um pouco melhor do que o do Cuba 1. É só isso que muda, porque a experiência sonora, os drives que estão aqui dentro, todo o hardware de som que existe aqui dentro desse fone no Cuba 2 é igual. Eu tô falando isso porque é importante que você que está pesquisando o Cuba 2 saiba disso. Esse vídeo também vai te ajudar, porque aqui eu vou falar das minhas percepções como uma pessoa que gosta de ouvir música. Vou te dar maiores detalhes e informações bastante interessantes do Cuba Disco, mas antes, se inscreve no canal. Clica no like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece que na descrição tem um cupom de R$10 para você recarregar seu celular agora no Recarga Pay. Uma das coisas mais legais do Cuba Disco é o fato de que ele é totalmente desmontável. Então vamos supor que você teve um problema só em um dos falantes aqui do lado. Ó. Esse falante aqui parou de funcionar. Ao invés de você trocar todo o fone, você pode simplesmente desmontar esse fone aqui, tirar esse falante que deu defeito e colocar um novo. Como ele tem esses fios aqui que você pode plugar de um lado e do outro, é muito simples de você fazer a substituição de qualquer peça. Se seu arco entortar, ou se você quiser um arco com outro tema, com desenho, ou outro tipo de cor de madeira, ou prateado, tem tudo isso, você pode fazer a substituição. Se o seu fio estragar, se ele romper, se ele começar a dar mau contato, o microfone parar de funcionar, tudo isso você consegue trocar aqui no Cuba Disco para você ter um fone definitivo, que é isso que eles prometem pra gente, um fone definitivo. Pode ser que alguém que esteja assistindo agora esteja pensando assim, pô, mas eu não vou pagar esse valor no fone, porque fone Cuba Disco, eu paguei uma média de R$400 quando eu comprei esse aqui, que é o 1. O 2 está na faixa de uns R$750 no momento. Mas você tem que pensar que este fone, ele tem componentes no hardware dele que batem de frente com fones que custam R$2.000, R$4.000, R$7.000. Inclusive no próprio site da Cuba Áudio, eles deixam lá um teste cego com várias pessoas, algumas realmente especialistas em áudio e outras audiófilas em geral, e todas elas praticamente confundem e acham que o Cuba Disco é o fone mais caro. Na verdade, ele é o mais barato. Então, quando é que o Cuba Disco vai valer a pena? Para qualquer tipo de música que você ouvir, ele vai valer a pena. Eu gosto bastante de ouvir rock, metal, pop, e em todos esses cenários o fone ele performa muito bem, porque em todos os casos eu consigo ouvir todos os instrumentos da maneira que eu prestar atenção. Se eu quiser prestar atenção no baixo, eu vou conseguir perceber a linha do baixo. Se eu quiser prestar atenção na bateria, vou conseguir perceber a linha de bateria. O vocal, a guitarra, os pads, o teclado, enfim, tudo.
Não importa o instrumento que você queira perceber. Se você estiver ouvindo o áudio de uma boa qualidade aí no Spotify, boa qualidade que eu digo é o Premium, não precisa ter nada além do Premium, porque hoje tem aqueles serviços que oferecem lossless, né, como é o caso do Tidal, ou do Deezer Hi-Fi, ou até do Apple Music. Então você não precisa ter esse lossless para você perceber essas nuances da música. Você com um plano básico do Spotify que seja Premium, você colocando lá na qualidade mais alta, que é 320 kbps, que é a qualidade máxima ali do Spotify, você já consegue ter outra experiência sonora usando o Cubadisco. Uma coisa que é importante também destacar, eu sei que muita gente tem um fetiche absurdo por graves, né? Então, o Sony JBL, por exemplo, ele tem um grave bastante insinuante, que inclusive esse grave acaba embolando o resto do som, porque você ouve muito aquela batida superficial e forçada do grave, e aquilo acaba deixando outras partes da música meio misturadas ali, você não consegue perceber muita coisa além do grave. Então, como tem gente que tem esse fetiche por grave, eu já deixo logo aqui a informação de que o Cubadisco não é para esse nicho de pessoas que têm um fetiche por grave. Mesmo que eu mude aqui os seletores que eu falei que tem aqui no Cuba 1 e no 2 também tem, pro máximo, que é um seletor analógico, né? Ele abre aqui dentro uma cápsula que deixa o grave sair mais forte ou menos forte. Então, mesmo que você colocar o seletor no máximo aqui no Cubadisco, ele não vai dar um grave igual o do JBL. No entanto, ele vai dar um grave agradabilíssimo, que você vai conseguir perceber aquela batida, aquele baixo, sem embolar as demais frequências do som, sem embolar os outros instrumentos, sem superar os instrumentos que você também precisa ouvir para ter uma experiência sonora agradável. Então, antes de você reclamar que ele não tem um grave, não é a proposta dele ter um grave. Inclusive, qualquer audiófilo que você falar não quer ouvir grave e batidão. Batidão quem quer ouvir é quem tá na balada. Então, dentro de casa, quando você quiser ouvir um álbum, ouvir uma música, o grave ele não vai te ajudar, mas não quer dizer que o Cubadisco não tenha grave também, não quer dizer que seja aquele fone totalmente flat, que você não percebe nuances de grave nem de agudo e tal. Não, na verdade ele é um fone bastante equilibrado, ele não é o melhor fone do mundo, é evidente que se você tiver 10, 15, 20, 30 mil reais para comprar um fone, você vai encontrar um fone melhor. Mas se você tiver até 5 mil reais para comprar um fone, ao invés de você comprar um fone de 4 mil, você pode comprar um Cuba. O Cuba 1 você acha na base de 400 a 500 reais, o Cuba 2 você acha entre 700 e 800 reais hoje. Pode ser que usado você encontre mais barato, pode ser que no futuro você encontre mais barato ou mais caro, também não posso afirmar porque eu não sei como é que vai ser isso aí. O que eu posso te afirmar é que antes de você escolher o seu serviço de música, se você prefere o Spotify, o Apple Music, o YouTube Music, presta bastante atenção nisso que é muito importante. É melhor você ter um fone bom, porque o fone bom vai sim mudar a sua experiência ao ouvir a música. O serviço não necessariamente vai fazer essa diferença, porque, mais uma vez falando do canal do Leonardo lá do Mind the Headphone, ele fez um teste cego também para os inscritos, então eu vou deixar na descrição o link desse vídeo, que é um vídeo que eu sempre recomendo aqui. Ele disponibilizou uma pasta do Google Drive com vários áudios, e aí alguns áudios estão na qualidade lossless e alguns estão na qualidade 320 kbps, que é o máximo do Spotify. Então você tem 5 músicas e cada uma das músicas tem 4 arquivos. Aí você ouve cada arquivo e você tem que escolher qual que você acha que é o lossless, qual que você acha que não é lossless. Depois você compara o resultado com o gabarito e você vê o quanto o seu ouvido foi capaz de perceber quando o áudio era lossless ou não. Eu não consigo ter essa capacidade. Então, eu sei que existem pessoas que conseguem, mas é uma minoria. Se você olhar os comentários do vídeo lá, você vai ver que a franca imensa maioria das pessoas não conseguem diferenciar de ouvido a diferença do 320 kbps para o lossless. Então, antes de ficar nesse fetiche de trocar de plano de streaming, investe num fone bacana, e o melhor custo-benefício, além de você ajudar a indústria nacional, é o Cubadisco, tanto um quanto 2. E você também pode trocar, se você quiser, a almofada. Eu uso aqui, não sei se vai dar pra ver muito bem, a almofada de camurça. Eu acho que fica mais agradável o som. Mas a outra versão que tem é uma almofada de couro, né? Corino. E aí aquela lá, ela barra um pouco mais o som externo, né? Só que ela aquece muito a cabeça. Então se você mora num ambiente barulhento, talvez aquela de corino vai ser melhor. Como aqui onde eu moro é mais silencioso, eu uso a almofada de camurça, que é mais agradável. E ela me parece dar um som melhor. Mas, enfim, tanto faz a almofada que você usar, vai dar certo. Esse fone não tem cancelamento de ruído ativo, que seria aquele sistema que manda o som para fora e depois ele cancela o som para dentro. Porque um fone que tenha cancelamento de ruído ativo realmente eficiente vai custar mais de R$2.000. No entanto, esse fone
tem um bom cancelamento passivo, ou seja, a concha ela cobre bem a sua orelha, ele é confortável, pelo menos nessa versão que eu tenho, ele é super confortável, posso passar horas com ele, não me incomoda em absolutamente nada. Ouvi relatos de que o primeiro Cuba, não o Cuba 1, mas a primeira versão que foi lançada do Cuba 1, que o Cuba 1 depois ele passou por melhorias até chegar nesse aqui, que continua sendo do Cuba 1, mas na primeira versão diziam que ele era meio apertado, meio ruim de usar, esse aqui já não é ruim de usar, e o 2 eu tenho certeza que não é ruim de usar, até porque basicamente é a mesma concha, ele só muda o corpo. Então essa é a minha análise do Cuba Disco, eu recomendo, eu uso muito, inclusive no iPhone, que não tem entrada, né, P2, esse fone ele é só... Ele tem essa entradinha aqui, que é o P3, na verdade, né? TRRS, não sei exatamente o nome técnico, mas é essa entrada que os smartphones praticamente baniram, né? Mas eu uso aquele adaptadorzinho básico que eu comprei da Apple e eu converto a saída Lightning do iPhone para a entrada do Cuba Disco e não tem problema nenhum, vai dar certo. Eu prefiro usar esse fone com fio do que qualquer fone sem fio, inclusive eu tenho o AirPods Pro, original da Apple, tem cancelamento de ruído, é um super fone, custa R$2.000. E eu tenho até um Sony aqui, que é bom comparar para ter esse parâmetro. Eu tenho um Sony, não lembro o nome, mas esse nome aqui, que é considerado o melhor fone para cancelamento de ruído do mundo, é fone para você pegar avião. É um fone que custa na base de uns R$3.000. E eu prefiro, para ouvir as músicas e perceber as nuances do Cuba Disco, que custou R$400. Então, tudo vai do parâmetro que a gente tem. É lógico que se você está acostumado com um fone melhor, a diferença não vai ser tanta, mas se você está acostumado com um fone mais de entrada, a diferença vai ser monstro. E é essa diferença que você não percebeu quando você trocou do Spotify pro Apple Music ou do Apple Music para Deezer. A diferença não está no serviço de streaming, até porque dificilmente os nossos ouvidos percebem essa diferença do 360 kbps pro lossless. A diferença está no equipamento de som que a gente usa, tá bom? Conta pra mim aqui, você já usou o Cuba Disco? Você gosta? Você acha que vale a pena? Ou você acha que é muito caro? Ou você jamais pagaria isso num fone de ouvido? Quero saber a sua opinião, então comenta aqui. Quero saber que fone que você usa, qual que você recomenda. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!